Saudações jurídicas, eu sou o Francisco Egito, anfitrião do programa Ação Jurídica, e hoje nós estamos no 23º episódio, Acesso à Justiça. Tenho dois grandes convidados aqui que vou lhes apresentar. Estou aqui com meu amigo Ricardo Rodrigues, ele que é advogado especialista em direito civil, já foi delegado da comissão da OAB Jovem Niterói, 2005, 2007, né, Ricardo? Você já tem, já, Sim, já tem um tempo. sim. Presidente da Comissão de Igualdade Racial do OAB Niterói também, já foi presidente dessa comissão em 19, 21, presidente da Comissão da Verdade e Igualdade Racial da FAT em 2022, diretor tesoureiro da FAT em 2025, liderança global do Ministério da Igualdade Racial do Brasil em 2025 e selecionado para compor a delegação brasileira na COP30 no Salão Azul também em 2025. E eu estou com o Otto Bahia, advogado especialista em direito público pela nossa querida UF, subsecretário de Promoção de Igualdade Racial aqui na nossa cidade de Niterói, especialista em gestão de pessoas, EG, CEPLAG UF e líder pela equidade racial e diversidade. E soube aqui, antes do episódio começar, foi atleta também, né? Conseguindo medalhas, conseguindo títulos, e inclusive isso ajudou na sua vereança, né? Na sua ação política, a construir bons projetos que nós falaremos aqui nesse episódio. Então, queridos, o tema é muito amplo, de provocação, de reflexão. Eu passo a palavra para o Ricardo, que idealizou esse podcast, e então ele já direciona comigo aí, o nosso ilustre convidado, o Otto Bahia. E, Ricardo, considerações iniciais, assim, sobre acesso à justiça. Você que idealizou e falou, traz o Otto, vamos falar disso. Uma boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês, com o doutor Francisco Egito. Muito obrigado por nos convidar para esse espaço. Meu querido colega doutor Otto Bahia, subsecretário. O acesso à justiça a gente entende como sendo um conceito amplo, universal. Não apenas estar intentando uma ação. Isso seria o finalmente de uma situação, né? O acesso à justiça seria você dar aquilo que é devido a cada um, né? Um serviço, alguma coisa comprada, alguma coisa pago, devolvido pelo imposto. Isso, para mim, é o acesso à justiça, né? Você ter serviços básicos, serviços essenciais, você ter asfalto, você ter escola, você ter saúde. Para além do Poder Judiciário, uma Para justiça social. Perfeito, doutor Francisco. É o direito, digamos que natural, sem positivar. Essa é a impressão que eu tenho do que é a justiça. Muito bom, muito bom. Otto Bahia, convidado ilustre aqui do nosso amigo Ricardo, e enfim, acesso à justiça, um tema amplo, né, de debate, assim, muito, espectro muito largo, mas que você pode falar a respeito desse tema para os nossos ouvintes, né, que vão nos acompanhar nesse programa. Primeiro, agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, isso é uma honra, um privilégio. E falar de advocacia, que é meu berço, né, onde que eu nasci, onde eu comecei a me formar como cidadão, onde eu comecei a entender nossos direitos, nossas garantias. Então, hoje estar aqui comigo, com vocês, está sendo uma honra para mim. E quando nós falamos de acesso à justiça, nós temos que olhar principalmente as pessoas que não têm acesso, que precisam efetivamente conseguir falar, conseguir expressar as suas vontades. E hoje nós temos algo que é garantido constitucionalmente, mas que nem todos têm acesso. Então, acho que nós, advogados, somos uns facilitadores para que isso aconteça de fato. E aí, como o Ricardo falou, nós precisamos pensar em acesso de todas as formas, de forma ampla e restrita, não só no direito, mas como na vida social que os moradores, principalmente nossa cidade de Niterói, precisam. Então, hoje, quando nós falamos e adentramos esse assunto, nós temos que pensar de forma macro. O que seria acesso? O que seria gerar oportunidade? O que seria gerar direitos? Para que cada cidadão pudesse ele efetivamente conseguir fazer com que as coisas acontecessem, conseguir fazer com que o seu direito fosse realmente representado e garantido. Acho que isso é uma coisa que nós precisamos hoje, principalmente como advogados, lutarmos para que isso seja implementado de fato. Advogado é agente de transformação, né? E nesse lugar a OAB tem um papel importante. Eu comentava com o Ricardo antes do programa começar. A OAB como casa do advogado, a OAB como um local onde o advogado está ali, sendo acolhido, tendo espaço para mostrar o seu trabalho, para dialogar com os três poderes, dialogar com o legislativo, dialogar com o judiciário, dialogar com o executivo. A OAB ela é importante porque ela garante uma função essencial, que é o Estado Democrático de Direito.
né? Um debate, um respeito à lei, à ordem, e realmente para passar pela qualquer possibilidade de justiça, a ordem é uma das ferramentas, né, muito essenciais nesse espaço. É, Todos acessam a justiça, vamos fazer uma provocação, né? E justiça para além do poder judiciário, né? Para a gente não personificar que o acesso à justiça é você conseguir meios de tentar uma ação judicial, né? E discutir seu direito em juízo ali contra a defesa e contraditório. Para além disso, né? Acho que essa reflexão que o Ricardo trouxe aqui dentro, né? Como é que a gente pode atuar como advogado? Que políticas podem ser desenvolvidas? Então, como você muito bem colocou, a ordem é um ponto de encontro, onde os advogados eles se instruem, onde representam ali um grupo, onde postula junto às outras instituições as suas prerrogativas. Só que a ordem ela cresceu, ela se expandiu, ela também tem as suas comissões temáticas que dialogam com as necessidades da sociedade, né? Então, esse sentimento de que é só a casa do advogado, isso ficou ultrapassado. Nós temos que dialogar e nos preocuparmos com o que está inerente à sociedade, ao avanço dela. Então a gente tem representatividade, uma OAB jovem, uma OAB de igualdade racial, de consumidor, aonde ela vai ali provocar as instituições Direitos constituídas humanos de direitos humanos, são as mais importantes, né? perfeito, aonde ela vai provocar as instituições uma adequação para fazer um receptivo para fomentar as facilidades para o destinatário. Sim, eu vejo a ordem, quando nós pensamos na advocacia como um todo, principalmente na ordem dos advogados, nós temos que voltar um pouquinho ao passado e lembrarmos que foi a ordem que nós temos até aquela fala, né? Sem advogado não há democracia. Se Perfeito, nós não tivéssemos a ordem, talvez não estivéssemos aqui hoje conversando. com certeza. Se nós não fôssemos advogados, talvez não estivéssemos aqui hoje podendo dialogar. Então, a Ordem dos Advogados, somente em Niterói, precisa resgatar essa história. Precisa resgatar esse contato com o povo. Não que a Ordem seja a casa do povo, isso é a Câmara dos Vereadores. Mas a Ordem é quem vai dar acesso ao povo à justiça. E numa justiça ampla. Uma justiça onde não é só, como você bem falou, de entrar com processo judicial. Quando nós falamos de justiça, não é só isso. A justiça é você ter direito à vida, ter direito à moradia, ter direito à água, ter direito a esgoto, ter direito a ir e vir, ter direito a poder ouvir o que você quiser dentro da sua casa, com respeito. São coisas que isso quem vai garantir somos nós advogados. É uma ordem pulsante, uma ordem forte, uma ordem que consegue garantir também os direitos de nós advogados. Eu lembro que Está ao você lado da sociedade civil organizada ali, auxiliando, né, as exatamente. instituições. Porque se não tiver os advogados, se não tiver uma ordem ali contundente, como você falou, a ordem, ela tá ali conversando com a Câmara, com os prefeitos, tá ali conversando com os empresários, tá ali conversando com o judiciário, com o Ministério Público, ou seja, a ordem é que vai fazer essa equalização de forças, né? Ela não tem que ter lado. Discutindo proposta de lei, apresentando proposta de lei. Sim, Já vi muitas vezes isso dentro das nossas comissões, inclusive, né, sim. debatendo temas, emitindo parecer sobre determinados pontos de relevo, né, dialogando com as associações de classe. O Ricardo faz parte de uma associação tradicional na cidade, né, da advocacia trabalhista, dando lugar também para os debates acontecerem ali dentro. Eu acho que esse é um ponto importante. Eu, como estudante de pedagogia, né? Não me formei porque faltam as disciplinas de estágio. Fazer estágio depois de velho é mais difícil, né, Ricardo? Estágio escola infantil, esse é um pouco complicado para mim, mas eu vou superar essa etapa. Paulo Freire fala muito da relação dialógica, né? Quando você consegue ter um local de diálogo, acho que aí sua mente vai abrindo porque você escuta, né? Hegel falava da tese, antítese e síntese. Hoje a gente não consegue ter um lugar de fala, ninguém ouve ninguém, né? É uma coisa muito complicada. Eu acho que sim, a ordem é um caminho para você dialogar com o legislativo, com o judiciário, muito importante, né? É isso. E assim, hoje nós precisamos pegar essa oportunidade que a ordem tem e fazer com que as coisas aconteçam, como você falou. A ordem ela faz a conexão. Se nós pensarmos em todas as associações de classes, quando ela vai, principalmente com relação à prefeitura, quando ela vai fazer qualquer tipo de interlocução, ela chama a ordem. Quando você vai falar de relação
Regulamentação fundiária, chama a ordem para dar um parecer. Agora, quando nós estamos falando de igualdade racial, chama a ordem para poder participar. Então, assim, olha o poder que a ordem tem. E de determinar também, ou conseguir orientar alguma legislação que possa ser em prol de quem? Da população de modo geral, que eu acho que é isso que é o que cerne, é o que garante que nós possamos estar atuando. É o que garante o serviço do advogado como um todo, somente da ordem, que nós precisamos estar ali como sendo um fio condutor, né? E aí uma coisa que nós estávamos conversando anteriormente, principalmente para os que estão se formando, que hoje você olha, se você pensar no futuro da advocacia, você fica meio estarrecido, porque com a IA hoje você não precisa muito advogar, né? Você digita ali, a IA te dá uma petição pronta. Só que nós precisamos formar essa juventude para que eles possam usar os laboratórios ou os escritórios, que eu não vejo muito mais de prática jurídica, de prática forense, ou então para quem terminou de se formar, ele possa ter, como não tem um escritório, possa ter algo para poder atender um cliente. Isso é o que nós falamos anteriormente, acesso que a justiça precisa dar, que a ordem tem que ser esse canal de abertura para que as pessoas possam ter acesso, principalmente os que mais precisam, né? Porque os que mais precisam, além de não ter acesso, não têm conhecimento nem dos seus direitos. Sabe o que eu tenho visto também nos últimos tempos? As redes sociais, as ferramentas de comunicação, elas têm muito pontos positivos e negativos, né? Mas no ponto positivo que eu vejo, às vezes eu converso com algum parlamentar, enfim, eles colocam um mandato à disposição. Olha, me segue no Instagram, manda um direct, a equipe do parlamentar está ali conversando, escutando a sociedade. Tivemos um problema na área de condomínios, né? E aí foi criada uma frente parlamentar e escutaram lá, na minha área de atuação, os síndicos, os advogados, estavam ali realmente dentro da Câmara de Vereadores, e isso foi um ponto muito interessante, porque eu acho que há uns 10, 15, 20 anos atrás, isso não existia, era só aquele militante mais ativo que estava no sindicato, ou que estava num partido político que participava. Hoje eu vejo que é um engajamento maior e é um diálogo maior dos nossos representantes, né, com a sociedade. O senhor, por exemplo, está como subsecretário, né, de Igualdade Racial, uma pauta rica e desafiadora. Como é que funciona esse diálogo, né? Você está ali com o Poder Executivo, está ali com outros poderes constituídos, promovendo políticas públicas. Fale a respeito disso para a gente, né? Apresenta um pouco mais a Então, sua atuação. como você falou, hoje eu estou como subsecretário de Igualdade Racial de um dos principais municípios do estado do Rio de Janeiro, que é Do Niterói, Brasil, né? do De Brasil. passagem, IDH nosso é alto. Altíssimo. E Niterói tem o IDH proporcional ao Leblon, então olha o nível que nós estamos. E quando nós paramos para olhar por esse viés, o que nós pensamos? O Niterói, os negros são um pouquinho deixados de lado, porque estão do outro lado da cidade. Então eles ficam à margem da sociedade Niterói, principalmente quando você fala do lado de cá, na Zona Sul. E nós buscamos tentar equacionar essa conta, principalmente agora que o STF ele, ele oficializou, ele deu uma sentença dizendo que existe o racismo estrutural na sociedade brasileira. E nós não podemos pensar isso apenas de forma ampla. Precisamos pensar isso aqui também na nossa cidade. Como? Olha para a nossa sociedade. Olha para os recortes sociais que vigoram. Olha o meio empresarial. Você não vê negros. Você tem dificuldade de ir até nos bancos escolares, professores, de ter negros, médicos negros. Então nós precisamos começar a quebrar essa barreira. Vai ser o Otto Bahia sozinho? Não. Com toda a coletividade, com todo o movimento negro, que nós temos várias organizações, vários movimentos que participam e que nos ajudam a caminhar e a trilhar quais seriam as políticas públicas de igualdade social que o nosso município permite, que o nosso município quer. Principalmente quando nós olhamos para a zona norte da cidade e você vê que nós temos hoje 44% de pessoas pretas e pardas em Niterói. É onde que elas estão? E por que elas estão na Zona Norte? Como que isso se deu? Haja vista que Niterói é uma cidade que ela foi pautada e criada dentro da escravidão. Ela foi pautada e criada sob o jugo de você ter pessoas negras escravizadas em todo o canto da cidade, inclusive aqui em Caraí. Quando nós paramos de pensar, não teve quilombo aqui em Caraí, teve quilombo em Cambuinhas, teve quilombo em Piratininga, ou seja, na região oceânica, na Viradouro, na Zona Norte. Então, o que é isso? E aí, Niterói é uma cidade muito escravocrata, e aonde esse ranço, podemos dizer assim, ele permanece no seio da sociedade, em toda a sua infraestrutura.
Quando nós olhamos aí... São poucos anos, poucas gerações, né? Desde que isso Sim, ocorreu. No pensamento social brasileiro, tem uns autores que falam muito isso, até o mito da democracia racial lá de Gilberto Freire é muito sim. combatido, né? A questão é muito estrutural, de fato, e você acaba não tendo eh, esse lugar de compreender dessa forma. é, Você escuta, mas por não ter vivenciado, né, acho que é até difícil compreender, né? E quando quando, você fala, a gente vai se colocando numa outra. você citou aí o Gilberto Freire, que é o que escreveu Casa Grande e Sim, Senzala, sim. e Sobrados e ele... Mocambos também. Isso, ele defendia a tese exatamente dessa democracia racial, que foi muito ruim, né? Terrível, Nenhuma crítica ao terrível. próprio Gilberto, mas que foi muito ruim porque não existe a democracia Sim, racial. sim. Ele quis dizer que havia um racismo mais brando aqui, Porque né? E há por causa da miscigenação. é. Claro que Niterói, o Brasil é composto de pardos e pretos. Porém, se nós pensarmos que a escravidão acabou há cento e poucos anos, e quando acabou a escravidão, os negros não puderam ter acesso à escola, não puderam ter acesso a terras, não puderam ter acesso a trabalho. Como que isso funciona? Como que chega agora? As pessoas querem, umas pessoas, isso é meritocracia, estuda. Não tem como, gente. Durante mais de 500 anos, o Brasil Não parte segregou, do mesmo ponto, não né? O parte do mesmo start é ponto. diferente. É. Então não tem como você olhar para a população negra e falar, não, vocês têm que estudar. E aí quando nós falamos uma coisa que alguns são contras, mas as primeiras cotas não foram para negro no país. As primeiras cotas foram para os imigrantes. E nada contra os imigrantes, privilégio para eles que eles tiveram. Eles tiveram direito a cotas, tiveram direito a terras e receberam dinheiro do governo brasileiro. Existe, assim, o que nós vivemos hoje no Brasil foi uma política pública de Estado, que o governo brasileiro ele tinha como meta, não vou lembrar aqui o nome de quem escreveu isso, mas um dos autores é o Monteiro Lobato, que é um dos grandes eugenistas da população, Ah, que, branquização, exato, europeização. que eles queriam que o Brasil, em 2012, tivesse apenas 3% de negros. O que na Argentina eles conseguiram fazer. Né? Eles botaram os negros para a guerra e os negros morreram. Aqui no Brasil, graças a Deus, os nossos orixás, isso não aconteceu. Então, hoje você tem as cotas, que é algo primordial para que o negro tenha acesso e consiga ter uma ascensão social, as cotas nos serviços públicos, e nós precisamos, por exemplo, nós estamos defendendo lá na subsecretaria, estamos lançando um selo de empresa antirracista, para que as empresas possam fomentar e proporcionar mais negros, mais acesso aos negros. Porque isso também é uma forma de você combater o quê? O crime. Não estou dizendo que nós cometemos o crime, mas para que o negro possa ter acesso, possa ter emprego, tem que ter abrir as portas e sem preconceito. E outra coisa que é muito importante é que nós possamos ter acesso aos no cargo público, aonde o servidor público negro tem acesso ao orçamento. Você não faz política pública sem orçamento, sabe disso? Não tem como. Sim. E quem tem que a tomada de decisão, não tem como nós decidirmos por nós sem sermos nós que vamos estar ali decidindo. Então, quanto mais, eu falo muito isso com o prefeito, é fundamental. Hoje nós temos duas negras capitaneando secretarias importantes na nossa cidade. Porém, nós somos 44% de negros na nossa Não é cidade. representativo. Não é Então, mesmo. no universo de. Mas saímos. Houve um deslocamento. Não tínhamos ninguém. Temos duas. Negras retintas. Então, assim, isso é fundamental. E mulheres. Então, para as crianças, conseguem se ver. Antigamente, isso é da minha idade. Se nós pensarmos final da década de 80 e 90, nós não tínhamos homens negros na televisão, a não ser que fosse empregado ou bandido ou garçom, segurança, nada contra, são profissões dignas. Mulheres, elas todas eram trabalham com lavanderia ou eram empregada doméstica. Hoje nós já temos uma diferença. Existe lá, o Racionais fala que, Racionais MV Bill, que só tem paquita loura. Tem a música que fala só tem paquita loura. Sim, sim. E aí você tinha na nossa geração, Angélica, Xuxa e Eliane. Eliane. Eram referências de mulheres para a nossa geração. Então hoje você já consegue quebrar esse paradigma. Isso é importante. Esse deslocamento social que está sendo feito é fundamental para as próximas gerações. E um ponto importante que hoje veio esse insight aqui. Hoje é um dia fundamental, olha que coincidência. É um dia que completa 23 anos da Lei 10.639. Que lei é essa? É a lei que obriga todas as escolas no Brasil a falar e discorrer sobre os africanos, sobre a história real da África.
Eu fiz na graduação estudei história da África, história de afrodescendentes no Brasil. Eles combatem muito a visão eurocêntrica, é uma coisa bem diferente, né? Que na minha época de estudante Não tinha. não tinha, É jamais. muito bom ouvir o Otto falar, né? Jamais, Eu sim. fico muito confortável porque eu posso descansar um pouco aqui e ouvir e me nutrir, né? Mas eu lembro também, sem te cortar, quando a gente assumiu a OAB em 2019, o Executivo Municipal ele chama um concurso público para a Guarda Municipal e eu vejo que não houve a reserva de vagas conforme prevê a Lei 3110 de 2014, que é o Estatuto Municipal de Igualdade Racial. Aquilo me chamou a atenção e eu debrucei em cima do tema, oficiei ao prefeito naquela época e a gente começou a dialogar com o executivo. Nós assumimos em janeiro de 2019, enfim, aonde eu quero chegar? A ordem, a força, olha como ela dialoga, olha como ela traz luz naqueles pontos que estão obscuros, a força que a nossa instituição tem. Então é muito importante, não só pelas prerrogativas, mas como o doutor Otto ele muito bem colocou aqui, as necessidades da sociedade. E a partir dali, nós construímos a regulamentação das cotas raciais. E, em contrapartida, o que o Executivo faz? Ele, na Lei 3545 de 2020, ele contempla a Comissão de Igualdade Racial da OAB como um dos entes que vai gerenciar a Comissão de Heteroidentificação. A força da ordem. Como o Otto muito bem colocou, a Câmara dos Vereadores é a Casa do Povo, é onde se legisla, né? Ela tem uma função típica sobre isso, mas a ordem ela tem um munus público. Então, quando a gente fala de prerrogativas, a gente não está falando sobre privilégio, a gente está falando sobre tudo. Porque esses ditadores, a primeira coisa que eles fazem, quando eles são atingidos nos seus direitos fundamentais, é o quê? Constituir um advogado. O advogado ele é super importante. O advogado é aquele que traz a voz, que representa, é aquele que circula, é aquele que fala, é Combativo, aquele combativo. aguerrido, E o advogado. contestatário. Perfeito. E ele tem que ser, a ordem tem que ser imparcial. Apesar de nós termos a pluralidade dentro da ordem, mas nós devemos ser imparciais. A ordem é imparcial, ela tem que aglutinar todos. E dali a gente faz o filtro e garante o quê? O direito de ir e vir, os direitos fundamentais, as garantias, etc. e tal. Então a ordem ela tem muita importância. E a gente está aqui fundindo o quê? O direito dos advogados, a nossa ordem, né? E a sociedade. Porque sem a ordem, quem vai reclamar? O Ministério Público ele tem uma função. Desde que a Carta Magna ela foi editada em 88, ela trouxe uma liderança ao MP. Só que o MP ele tem um quadro pequeno. Ele não consegue fiscalizar. E quem leva ao MP? Quem leva ao executivo, aos vereadores? A ordem. Então a ordem tem um papel, um protagonismo que não se pode abandonar. A gente tem que cultivar. Você é um estudioso, você sabe a importância da capacitação do advogado para se falar em público e para se dialogar com as autoridades. Então, os cursos que do meu tempo eu chegava lá como estagiário ou um recém-formado, que eu via os oradores na tribuna e eu via aquelas fotos, aqueles caras e tal, eu falava, cara, eu quero um dia estar nessa tribuna. E quando eu tive a honra, eu falei, eu cheguei e vou puxar os meus. E aí foi quando eu lembrei que o Otto, a gente é egresso da mesma faculdade, Universo Niterói, e eu vi o Otto sempre foi um cara com uma veia política, sempre foi uma liderança, e sempre se destacou. E quando eu vi que o Otto estava atuante, e eu fui no gabinete dele, quando eu chego no gabinete do Otto, eu vejo aquele gabinete todo preto, eu falei, cara, que legal. Porque a gente nunca teve oportunidade, a gente está falando de oportunidade, a gente não está falando de privilégio. A gente está falando. Você tocou muito bem sobre os europeus. Quem já teve a oportunidade de ir a Gramado, as serras ali, você percebe as vinícolas, né? Em Bento Gonçalves, em Gramado, em Canela. Aquelas vinícolas que foram os italianos ou os europeus que foram para lá e receberam terras, maquinário, passagem. E os capitães que traziam, além da cota, eles recebiam um plus.
Eles eram contratados, recebiam, mas a meta era 10. Se ele trouxesse 12, ele receberia aquele plus. Então, hoje, o que se reivindica é simplesmente uma abertura do espaço. Não tinha parado para olhar por essa ótica, não. É, Porque não era interesse, não era interesse que se olhasse, né, para aqueles que foram libertos da escravidão, que eram invisibilizados, e aqueles dentro de uma política eugenista, né, que você trouxesse e desse espaço para eles, enfim. Isso é bem interessante. Quando você vai para Bahia, para Salvador, por exemplo, ou você vai no Rio de Janeiro, você percebe uma presença negra muito vivaz, é muito forte, é uma coisa que você não apaga, a cultura está ali muito pujante, né, e faz parte da nossa herança. E quando você vai para o sul, você tem um ao contraposto, né? contrário. Se Sim, você for para sim. Santa Catarina, então, principalmente agora, no jeito que tá acontecendo lá. Uma vez eu fui para Ibirama quando eu era atleta e nós éramos alienígenas andando na rua. Então, se você me permite, em 1900 foi lançado um decreto proibindo a entrada nos portos brasileiros de africanos ou orientais. Só poderiam ingressar no nosso estado, no nosso país, os europeus. Existe um decreto de 1900. Então, as pessoas elas não conseguem entender sobre essas questões. A questão da cota é uma segunda revolução. É o que a gente deveria ter feito em 1888. Um parênteses, quando a gente fala em 1888, tem algumas coisas que são muito complicadas. O Brasil, quando, né, todo o processo até a pseudo-abolição da escravatura foi muito tenso. Né? A Isabel, quando ela assinou com muito temerária, sofrendo lá coerções, tanto que a monarquia acaba logo em seguida, porque ela deixou de ter os apoios, e para piorar, os donos, né, os senhores de engenho, donos de escravo, eles reivindicam que haja Uma compensação uma pecuniária porque eram compensação. ativos, né? Era patrimônio. Exatamente, porque era mercadoria. Sim. Porque, na verdade, por isso que hoje nós lutamos muito por reparação. Né? Porque, além disso, tem duas instituições no Brasil que precisa, isso lá, o Ministério da Igualdade Racial está fazendo com louvor, precisa ser estudado e precisa ser questionado. O Banco do Brasil, que foi quem financiou toda a maioria da escravização no Brasil, a Caixa Econômica, porque foi quem ficou com o dinheiro dos negros, Os os depósitos. depósitos dos negros. Então isso precisa ser dito e com toda reserva, com todo respeito, a Igreja Católica, porque foi quem financiou também esse período muito tenso, muito ruim do nosso país. Mas eu queria falar só mais uma coisa que eu achei interessante quando a gente fala da advocacia, que eu acho que assim, Tô lembrando aqui do segundo ofício de registro de imóveis, livro de penhora de escravo. não. Livro desse tamanho ou mais. E se você vê o nome das famílias, são as famílias que mandam na cidade até hoje. Alguma delas, né? São nome de ruas na cidade, uma série de coisas. Triste. Mas uma coisa sobre a advocacia que eu achei fundamental. Vocês estão acompanhando o caso do Maduro, lá nos Estados Sim. Unidos e tal. Não sei se vocês acompanharam a reviravolta que o advogado fez. Todas as denúncias que o Maduro sofreu, o advogado em um dia ele conseguiu reverter tudo. Ele atenuou tudo. Claro que pode ser um grande acordo, mas esse advogado ele tem uma história de sempre, todo o processo que ele entra, ele combate o sistema, né, combate lá como que foi feito as inquirições, como foi feito as denúncias e consegue reverter o caso. O Maduro tem a tendência a ser solto. O Maduro tem a tendência a ser solto e ter que voltar para a Venezuela pela defesa desse advogado. Então, assim, a importância que nós temos, né? Existe um ponto que sempre é complicado. Às vezes as pessoas falam para mim, por que a decisão tal foi assim, foi assado? Assim, o direito, num certo momento, quando ele é estruturado, ele nasce de uma carta política, né? E aí o direito tem que estar acima da política, mas muitas vezes a política está acima do direito e a gente não consegue realmente aplicar o direito porque existem interesses, grupos, conflitos ali, é algo bem difícil, né? Você realmente ter uma idoneidade, mas sempre se destaca a presença dos advogados. Eu brinco o seguinte, olha, o advogado só não conquistou o mundo por um motivo. Porque se ele for brigar, do outro lado tem outro Eu falo advogado. exatamente isso. O problema é o outro advogado Aí não dá, né? que tá ali para contrapor tudo que ele. Vocês falaram sobre a questão da indenização que os negociantes de escravizados eles iriam reivindicar, né? E por isso os livros de entrada dois pretos foram queimados. Então, a verdade, a gente não O é Rui só, Barbosa, que né? deu a ordem.
a gente não é só africano. A África é um continente. A gente tem eh, território e nós não sabemos de que território a gente veio. Então, a diáspora, ela tem é uma coisa muito complexa, muito ruim e está impregnada e impregna a nossa sociedade. Mas a pior coisa de tudo é você não saber da onde você É. veio, de qual lugar você é egresso, da onde você surgiu, a sua família, né? A gente lembra que Niterói era a capital do estado e o estado daqui é Campos, o interior. Campos, Miracema, Talcara, e a gente sabe que tem famílias de advogados que têm um sobrenome aqui, eu não vou citar por questões éticas, mas a gente convive em um mesmo espaço, né? Que é a Zona Sul, e a gente começa a entender alguns haters de algumas situações, porque é tudo uma coisa histórica, não é agora, não é sobre agora que a gente está falando, a gente está falando de uma história. Como foi estruturado? Como está essa pirâmide? Quem precisa de justiça? A pirâmide é a base dela que sustenta. Se você vira o topo, ela cai. Então, a pirâmide, as bases, ou melhor, a base, ela é muito importante, porque é a classe de baixo, e eu acompanho o Gessé Souza sobre classe baixa, classe trabalhadora, classe média e a dominante. Eu só divirjo dele quando ele fala elite, porque para mim É, não é Elite do elite. Atraso, né? Ele tem uns livros É, dele. a elite é uma coisa boa. A dominante, ela não necessariamente precisa ser boa, ela domina, independente de política de viés ideológico, elas estão sempre no topo. A gente sabe que o capitalismo, ele não abarca todos. Por melhor que a gente faça uma situação de fornecer escolas de qualidade, esportes, saúde, a gente sabe que nem todo mundo vai ser contemplado, porque o capitalismo ele não suporta. Mas existem formas de se minorar o sofrimento alheio com as políticas públicas. E as pessoas, às vezes, elas se preocupam muito mais com uma política social do que de um rombo, de um banco que tira trilhões do nosso país, porque isso incomoda muito mais. Simplesmente, quem é o destinatário? Quem vai receber? Se você for observar, você fez uma lembrança muito boa quando você fala de direitos humanos. Só que o termo de direitos humanos ele surge quando? Quando os judeus eles foram exterminados por Hitler. Porque quando foi uma pessoa semelhante àquela que subjugava, há uma comoção. Quando é o outro, o diferente, o desumanizado, existe esse isolamento. Por isso, porque a questão de cor não é biológica, ela é social. Eu vou falar uma coisa que todo mundo sabe. O branco no Brasil, quando ele vai para a Europa e para os Estados Unidos, ele vira o latino. É, sim, sim, Então sim. ele é o outro. E essa situação é no nosso imaginário, é no imaginário de quem domina. Então existe uma condição de se flexibilizar e a gente tratar as outras pessoas como gostaria que fôssemos tratados. Essa é a questão. Quando você contempla um grupo um grupo com que foi perseguido, marginalizado, achei a palavra, você faz oxigênio à sociedade, como o Otto ele quis muito bem dizer. Você equaliza alguma coisa, você melhora alguma coisa. Ele é produto Não é uma boa do palavra, equalizar. ele é produto do esporte. Eu, a gente estava na fila de adoção, né, no TJ, e tive que ler a bibliografia obrigatória, os filmes. E ali você é obrigado a estudar ali, a entender. Por exemplo, pai, você quer adotar uma criança negra? Sim, a gente quer. Você tem que entender, por exemplo, uma criança negra não pode usar um boné, né, num shopping center e tal. Eu falei, pô, mas eu nunca tinha imaginado isso. E nós lemos tudo aquilo ali, entendemos, né? E assim, eu fico até arrepiado porque É. eu acho que só realmente o debate ou a vivência,
as políticas, as boas políticas, né, que você realmente está ali tentando levar reflexão e que podem abrir um pouco a mente Realmente. das pessoas, Quando né? você fala isso, né, dois parênteses antes. Um, quando você falou dos judeus, teve um fato, acho que foi um rei austríaco, um coronel Leonardo, não sei o quê, que ele morreram 6 milhões de judeus. Esse cidadão, ele matou 20 milhões de africanos. Só que eram africanos. Ah, Leopoldo Belga? Leopoldo Belga. Só que eram africanos. Então, assim, Leopoldo, rei dos belgas, né? Acho que foi Rei dos isso, assim. belgas, sim. isso. 20 milhões de africanos. Nós nunca falamos sobre isso. Isso não é explicado nos livros escolares. E uma outra coisa que é importante, dificilmente, ou quase impossível, você ter algum negro da nossa faixa etária que conheça o seu tataravô, ou que tenha um brasão de família. Foi apagada a história. Isso foi apagado a história, você não sabe. Mas voltando a essa questão que você falou, que assim, isso me atinge muito, né? Porque eu sou oriundo do Caramujo, moro do Caramujo, morei lá há 37 anos, né? Construí minha vida ali, me formo advogado muito cedo, me formo advogado com 22 anos, claro que através do esporte que me ajudou bastante. Então depois eu advogo, milito muito, vou ser procurador-geral em Araruama, vou ser secretário executivo de assuntos jurídicos em Maricá, fui advogado da Mangueira, do Projeto Social da Mangueira, fui advogado da Federação de Atletismo, Sindicato dos Árbitros, enfim, tenho um currículo vasto na questão da advocacia. Porém, Tem uma advocacia muito bonita, né? Diferente do que a gente. Assim, é, todas as áreas são importantes, né? Mas uma advocacia muito ligada ao coletivo, né? sim. E quando você fala que teve que ler para poder fazer a adoção, eu lembro que na época de estudante, eu indo para o treino, eu era atleta do Vasco, e eu tô descendo, tava tendo uma incursão no Caramujo. Eu descendo uniformizado, agasalho, roupa do Vasco, bolsa do Vasco. E nada contra, eu respeito os policiais, acho que eles têm que fazer, exercer o trabalho deles, mas foi muito simples. 2 tapas na cara, pegaram minha mochila, minha bolsa, era um bolsão, viraram, sacudiram a bolsa toda, aí caiu sapatilha, bíblia, terço, roupa de treino. Aí eu olhei pra cara do cara, eu sempre tive 1,93 m, ó, eu lembro, né, 14, 15 anos já tinha 1,93 m. Aí o cara, cata. E isso é rotina. Se você adotar uma criança negra, eu falo isso muito para meus amigos brancos, que às vezes têm alguma certa resistência, mas que são casados com mulheres negras. Eu falo, espera seu filho. Porque ali você vai sentir e você não vai saber lidar. Que é quando ele for no shopping e poder ser abordado. Eu falo o seguinte, né? Eu tenho meus filhos e tem que estar sempre andando com muito limpo, muito arrumados, evitar correr, evitar ter atitudes bruscas. Ir no shopping, tá sem... Chapéu em hipótese alguma. Eu não consigo usar chapéu. Eu não imaginava, Ricardo, não imaginava isso. Assim, ignorar no sentido literal de desconhecer. De Se for no desconhecer. shopping com uma pessoa negra, você deixa ela andando e você vem observando. Entra lá, em qualquer, não vou citar nome de loja, mas entra em qualquer loja. Eu não, que já tô velho, então já acho que já tem essa. Mas para um jovem, igual a ele ali, esquece. Com certeza o segurança vai atrás e tá arriscado ser abordado. Isso é uma cultura. Isso, infelizmente, é o que foi decidido pela STF. É o racismo estrutural e institucional. Você falou em Vasco, eu vou vivenciar o contrário. Dia 1º de maio de 94, dia do trabalho, isso? Uhum. 1º de maio? sim. Dia que a Ayrton Senna morreu. Dia que a Antônia morreu. Fui campeão Moleque, estadual nesse dia. moleque, tava com os amigos, né? E aí, vamos no Maracanã, vamos no Maracanã. Eu falei, mas eu vou no Maracanã. Mas não, você não vai no Maracanã, não. Tinha o quê? 94, né? Você Eu tinha tinha 15, 17. 16 16 anos, anos, dizia 16. fazer 17, É. mas era garoto aqui, né? Não saía da região e tal. Não, você não vai pra lá, não sei mais do que, não vou te dar dinheiro. Não tinha jeito, não trabalhava. Aí tem sempre não, pega o ônibus da torcida que você vai, que não sei o que, que eu te arrumo. Enfim, aí fui com o ônibus da torcida. Aí chegando lá, eu esqueci que eu não tinha dinheiro pra entrar no Maracanã, né? E aí cada um por si ali, ó, senta aí e começa a pedir dinheiro. O garoto novo pedindo dinheiro e tal, as meninas olhando, tadinha lá, bonitinho, não sei o que, dá um dinheiro, me deram R$2, entrei na geral.
Tô eu na geral, já, aí os amigos foram se dividindo, né? O pessoal foi lá com a torcida, que tinha ingresso, esse que era mais próximo de mim, ele foi para outro canto, e eu fiquei sozinho. Mas era um sozinho que não estava acostumado a ficar sozinho, garoto bobo, né? Aí entrei, aquele Maracanã cheio, Flamengo e Vasco. Flamengo e Vasco. Lotado o Maracanã, né? Eu olhando para um lado, olhando para outro, daqui a pouco vem a cavalaria, só com o bambu assim, vapo, 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 aí todo mundo, corre, corre. Aí eu comecei a correr, tô lá correndo, e aí, rapaziada, pulando da geral pra cadeira. É. Cara, eu não conseguiria nunca fazer isso, mas hoje, então, sem pensar, mas na época eu tava magrinho, né? Correndo, correndo, aí parecia o Magic Johnson andando no ar, né? Eu me lembro como se fosse hoje em câmera lenta. Aí fui, segurei lá, o pessoal puxou a mão, e aí nós sentamos, todo mundo que pulou, né? Sentamos na primeira cadeira, primeira fileira de cadeira. Que ninguém nunca sentava ali, porque o pessoal jogava É. tudo que pudesse, né, jogar ali em cima, estava sempre vazia. Mas nesse dia, como o pessoal pulou, sentou ali na hora. E aí os policiais lá de baixo olharam para os policiais lá de cima, ó, todo mundo aí na frente pulou. Aí eles foram com muito carinho, pegando um por um e jogando. Eu fiquei quietinho, sentado, não sabia o que fazer, olhando para frente, como se não fosse comigo. Aí entra a questão do racismo. Todo mundo foi arremessado para baixo e eu fiquei lá, eu sou o próximo, mas fiquei sério olhando e eu fui invisível. Me Pois ignoraram é. ali. Então, E- assim, realmente não há como você negar que existe uma primeira imagem para você tentar entender uma situação e que acaba sendo aquela imagem que você vai tomar suas decisões baseado nela, E né? isso serve para tudo, né? Para tudo. Oportunidade de emprego, Sim. oportunidade de ter um salário melhor, Relações oportunidade de afetivas. colocação, relações afetivas. Até porque hoje, a gente estava falando sobre isso ontem, o homem negro ele é visto apenas como ser um corpo forte, nunca uma pessoa inteligente. Ele tem que ser forte, viril, ele não pode nunca não gostar de pagode, de samba, de cerveja, tem que gostar de tudo, tem que ser um cara que come tudo, tem que ser um cara que aguenta tudo. Só que tem vezes que não é, pô. Ela tava falando, eu não suporto fazer serviço dentro de casa. Não, não gosto. Não Eu gosto de escutei trocar a você lâmpada. Não falando lá. gosto, não gosto. Acho que não gosto. Mas não, você é obrigado a fazer. Porque você é homem negro de comunidade, você tem que saber fazer isso. Só que eu procurei estudar muito para para não ter que fazer essas coisas. Não que seja de demérito, mas eu não quero fazer. Não quero fazer. Só que isso não é permitido para o homem negro. Então, assim, um homem negro, eu já sou um homem constituído 48 anos, mas para um jovem, hoje, as pessoas que mais morrem na sociedade são os jovens negros. Que nós precisamos repensar isso. Quando o Estado adentra as comunidades, tem que repensar. Opa, peraí. Porque é o que você falou, a abordagem é diferente. Quando o Estado adentra um Caramujo, uma Vila Ipiranga, uma Viradouro, se tiver um jovem negro de cabelo pintado, vai apanhar. Ah, vai. Então, esse imaginário é complicado, né? Essa questão que você trouxe também é letramento racial, né? É a alfabetização. As pessoas precisam estar com os corações abertos para receberem essas questões. Não ter o bloqueio, não achar que é um privilégio, não achar que é uma dádiva, um benesse, porque não é. É um direito. Já foi muito bem determinado pelo STF sobre essa questão estruturante, porque, na verdade, o que a gente tem que entender? Nós estruturamos a sociedade assim. Então, como o Otto muito bem colocou naquele início, sobre Raízes, né? a, Até o Sérgio Buarque de Holanda fala Raízes do Brasil. raízes, a estruturação, a gente foi colocado em um ponto e foi um plano de Estado. E agora precisa de outro plano de Estado. Para quê? Para que a nossa sociedade possa existir de uma forma melhor. Não é um favor. Até as pessoas brancas vão se beneficiar dessas questões, porque essa equalização ela vai trazer um sossego maior, porque dentro do imaginário das pessoas elas vão estar mais livres. Eu já tive a oportunidade de estar em South Beach, Miami, e aí com minha família, com meu filho, quando a gente entra no restaurante para a gente almoçar ou jantar, a gente via que era 50-50, metade negro, metade branco. E o meu filho, na época, tinha 5, 6, 7, 8, das primeiras vezes que nós fomos, e ele trouxe essa questão: olha, pai, tem um monte da gente aqui. E essa questão de você ver lá em Miami, por ser uma cidade de praia, mesmo no inverno americano,
os americanos mesmo vão para lá, os brasileiros, enfim. Você repara essa questão, a cidade fica mais saudável, fica mais receptiva, fica uma coisa mais plural e todos ganham. Ninguém vive com tanto medo, ninguém vive com tanto receio, né? Você pode ser abordado pelo policial, ele simplesmente pedir os documentos enfim, e verificar aquela situação. Então, essas coisas vêm melhorar no todo e vem trazer um pouco de sossego também para aquela Mas outra é uma longa pessoa. luta ainda no Brasil. É uma Passa longa. pelo crescimento econômico, né? Isso, mas Redução da desigualdade, isso, políticas isso, mas afirmativas. olha só, primeiro começa no imaginar, na boa vontade daquele que governa e entender essa situação. Então, quando tem governos que trazem uma outra visão, em que as autoridades falam o que pensam de uma forma depreciativa, é Não vai problemático. construir uma sociedade melhor. Isso é problemático, porque isso gera um sentimento que talvez não existisse ou estava adormecido. E o cara acha que agora ele pode falar e fazer. Desagregação social, afinal. A gente não está falando só de causas sociais aqui. A gente está falando de direito. E o direito, ele resguarda opiniões, não crime. O crime ele tem que ser combatido. E a problemática dos crimes raciais é que as penas elas são brandas, elas são pequenas, elas são simbólicas. Nós ainda não conquistamos realmente uma situação que vá punir aqueles. Eu tive um caso, eu tenho essa militância há muito tempo, e uma vez eu tive uma causa que uma moça foi agredida racialmente por um funcionário de um condomínio. E eu fiz a defesa, e na hora de ela trazer a prova, o zelador do condomínio, ele retroagiu. Ele não testemunhou como deveria testemunhar, porque o fato ele ocorreu. Por alguma força, por alguma razão, a testemunha retroagiu. Eu fiquei um pouco preocupado e dentro dessa questão. Depois eu soube que o magistrado que julgou o caso, o pai dele morava nesse condomínio. E ele soube da história. E ele pesou a mão. Foi interessantíssima essa questão. A outra parte recorreu e depois da sentença ela foi desconstituída, né? Então, assim, você vê que, em tese, só se reforma uma sentença teratológica. Uma sentença absurda. Porque dentro do nosso imaginário, o magistrado, o que ele julga? Com as provas, porém com um senso crítico que ele possui. Pela regra de experiência comum. Então não é difícil imaginar o que uma pessoa pode passar ou não, o que uma mulher pode passar ou não. Com isso, a própria ordem federal está trazendo para o judiciário, fomentando o julgamento com perspectivas raciais. Isso vai modificar os julgados. O CNJ ele já aderiu, está praticando o curso para que os juízes eles se capacitem. Porque você produzir uma prova de um crime como esse é difícil. Você citou aí a questão do racismo à brasileira. O Otto sabe muito bem disso. Nós, especialistas, chamamos de um racismo sofisticado. É o racismo mais sofisticado do mundo, é o brasileiro. Por quê? Porque nos Estados Unidos a segregação se deu por lei, pela lei Jim Crow. Na África do Sul foi o apartheid. Então a segregação ela se dava por lei. No Brasil foi silenciosa. Foi política de Estado. Entendeu? Não precisou ter lei. Nós fomos divididos por bairros silenciosamente. E se você observar os casos de injúrias raciais que acontecem, de injúrias raciais que ocorrem, é quando a pessoa negra ela sai do seu lugar, vai para um outro lugar
que aquele grupo dominante entende que não é o dela. E há o choque. Não precisamos nem ir muito longe. Vocês acompanharam o caso da Ludmilla. 2 casos emblemáticos da Ludmilla. O repórter de uma grande emissora que a chamou de macaca. E ganhou esse processo. Teve uma decisão judicial dizendo que não houve racismo nesse fato. E ela foi lá, se manifestou. Nem todo mundo comungou dessa ideia de que ela estava correta. Ela recorreu, então está agora sob júdice, foi para a segunda instância para poder ver como vai se reverter isso. Mas isso aconteceu. Vem para Niterói, ela fez um show em Niterói e quase teve deputados falando que ia prendê-la. Porque em Niterói, infelizmente, passou a lei anti-Oruan. Nada contra, sendo que isso é um estilo de música. É um estilo de música que relata a realidade daquelas pessoas. O cara não vai poder cantar sobre o barquinho amarelo. Não tem como. Ele não vê isso. E aí, se nós pensarmos com relação a essa questão musical, que também é antropológica, nós temos que pensar Bezerra da Silva estaria preso, né? Ué, estaria preso. De Cro, próprio Zeca Pagodinho. Porque eles cantam a sua realidade. E isso também é um racismo estrutural que existe na sociedade. Então, essa parte é permitida. Titãs. Titãs que cantam. Polícia, para. É Titãs, né? Teve show de Titãs aqui, nessa igreja. Deve ter pego. Na igreja aqui da Salesianos. Tinham vários shows de Titãs, Parâmetro de Sucesso. Então, assim, são coisas que nós precisamos pensar. Que sociedade é essa que nós queremos? E aí, uma coisa que eu tenho que registrar aqui, que eu acho que é importante, e te dar os parabéns. Né? Estou vendo aqui jovens negros trabalhando. Isso são oportunidades e serviços técnicos, não braçais, são oportunidades que a nossa juventude não tem. Então, quero aqui te dar parabéns, acho que é louvável essa iniciativa, e isso é esse selo que eu estou lutando para poder implementar na cidade. Que empresários, que pessoas com poder aquisitivo maior possam dar oportunidade, porque só assim nós iremos fazer o enfrentamento social. E aí, pegando esse recorte, eu acho que é válido quando você falou do Caramujo, do Parque Social Esportivo do Caramujo. Lá PESC. nós, o PESC. Lá nós atendemos 1.200 crianças mês, agora nesse ano de 26. 1.200 crianças? 1.200 pessoas, Massa. atendimento. Crianças em torno de 600, 500, 600 Muita crianças. coisa. Nós, quando você vai na 78, na 76, 77, os indicadores de criminalidade do bairro do Caramujo após a iniciação do PESC, ele é quase o mesmo nível de Caraí. Então, assim, hoje o Caramujo você está lá no Beverly Hills? Não. Mas você está num bairro também que você pode transitar, você tem seu direito de ir e vir. Hoje o número de pessoas, usuários de droga, reduziu muito. Hoje, o que eu costumo falar é o seguinte: nós fazemos enfrentamento social sem ceifar vidas. Por quê? Eu estou dando oportunidades e acesso àquelas crianças, coisas que eles nunca viram. Tinha crianças no Caramujo que nunca tinham atravessado a ponte. Tinham crianças no Caramujo que nunca tinham ido à praia. A praia, a praia do Caramujo são 20 minutos. Piratininga, 20 minutos. As crianças nunca tinham ido. Então, assim, são questões que. Aí vem a questão política, né? E a questão do acesso também que nós estamos falando. É vontade política. E aí a responsabilidade política é muito grande. A responsabilidade de nós, advogados, é muito grande. De lutar pelos direitos dessas pessoas. E direito de quê? Não só de ir e vir, mas direito de comer. Praticamente, vocês sabem tanto quanto eu que isso está tudo na Constituição. Esses direitos são garantidos constitucionalmente. E nós precisamos fazer com que isso aconteça. E quando nós falamos de equidade, aí nós começamos a gerar oportunidade para essas crianças, não só do Caramujo, mas desses bairros periféricos, possam olhar e falar assim: pô, não quero ser bandido. Nada contra, quem é bandido é bandido. É outra coisa. Eu quero ser igual aquele cara ali, ó. Tem uma criancinha lá, Rafaela. Ela tem hoje, falo o nome dela porque ela é um exemplo e as outras crianças copiam. Ela tem hoje 17 anos. Aí você vê as criancinhas de 8, 9 anos, não, eu quero ser igual a Rafaela. Eu não quero ser mais igual aquele. Eu tenho lá a Minimi, que é a Maitê. Ela tem 13 anos. Foi campeã brasileira de LPO, levantamento de peso olímpico, sub-18. Ela levanta 60 quilos, tem 40 quilos. Hoje ela anda na rua, no Caramujo, quase dando autógrafo. Então, assim, eu tenho lá dois gêmeos que estudaram na creche municipal em 2013 e hoje são campeões sul-americanos de badminton. Criança do Caramujo. Assim, tem que ter vontade. E aí você... Isso é um projeto que é curto prazo? Não. A gente tem uma vantagem em Niterói. Aí eu não sei como se executa isso, tá? Vou te falar só porque o que eu vi como curioso. Eu fui para Maceió
e eu acabei fazendo uma sociedade no escritório lá, e aí botei uma advogada minha que é do Nordeste para ser sócia lá, a gente vai fazer um trabalho, enfim. A dona do escritório está trabalhando menos. Aí eu entrei de curiosidade, PIB de Maceió. Aí eu olhei. Aí dali eu fui olhando o PIB de algumas cidades. Cara, o PIB de Niterói é maior que o de Maceió, por exemplo, é maior que o de Salvador. O PIB de Niterói, deixa eu ver qual que ele estava esbarrando. Eu acho que o PIB de Niterói estava batendo no de BH, uma coisa assim, que eu fiquei. É um dos 5 maiores do Então, assim, Brasil. mas é uma não capital, né? O PIB de Niterói é muito alto. Tava, acho que é 10º, alguma coisa Ele assim. é desse tamanho, né? Pois é. Então, assim, se você tem recursos, você consegue executar É. políticas, né, que são meritórias. Aí você realmente vê o Estado cumprindo o seu papel, porque consegue ter recursos, consegue ter bons parlamentares, consegue ter a sociedade que fiscaliza a sua execução, que debate. Eu acho que é um ponto importante saber que as coisas funcionam, né? Que aí Uhum. você está me dando um retorno que eu nem conhecia o projeto também. Eu sei que outro dia eu fui para casa da minha tia em São Gonçalo e aí joguei no Waze, tinha um lugar com engarrafamento, não fui pela BR. Aí fui ali por dentro, passei por Santa Bárbara, e aí eu olhei e falei, rapaz, tá diferente aqui a região, né? Você vê uma praça mais bonita, São Gonçalo também, diferente ali. Então, assim, você vê que quando a política pública é boa, quando a obra acontece, quando a reforma acontece, que a sociedade se beneficia. Não, isso é um reflexo nos indicadores da cidade, né? Mérito aí, tem que reconhecer o prefeito nesse, até porque ele é do Fonseca, né? Então ele tem esse compromisso com a zona norte de Niterói de tentar resgatar e dar oportunidade para que a sociedade cresça. Se essa parte da cidade tiver, nós vamos ter equalizado, a zona sul é que é mais beneficiada. Com certeza. Ela é que é mais beneficiada, porque toda a sociedade tem problemas, mas em tese, as pessoas que são mais, que vivem mais à margem, né, da sociedade, que tem menos direitos, ele tem uma tendência a ficar vulnerável a qualquer tipo de inserção ali. E hoje você tem uma cidade que o governo ele se preocupa e fala assim, não, pera aí, vamos levar direito que você passou em Santa Bárbara. Para Santa Bárbara, não sei quando que você passou, tem uma plataforma digital que não parece que é Brasil aquilo, ali, parece ser uma espaçonave. Passei até uma semana. Então, se você à noite, não sabe? Não, foi por volta de umas 6 horas, Se 5 você horas. passar a noite em Santa Bárbara, tem um campo magnífico, né, de grama sintética, arquibancada, uma praça também muito boa e tem um prédio lá com 4 olhos, se você observou isso. Que ali você tem toda a infraestrutura de informática e você tem impressoras 5D, 3D, 5D, com aulas Caramba. para aquela população de toda aquela região. Então, assim, é uma transformação social. Isso não vai ser refletido em 27, 28, mas em 33, Eu não tenho dúvidas. essa galera já vai estar com outro pensamento. E aí, por isso, que Niterói tem esse PIB, né? Niterói é uma cidade que você não tem empresas, assim, você não tem indústrias, mas você tem um capital educacional muito grande. Você tem uma cidade que você tem. Em Niterói, qual município do Rio de Janeiro que você tem 5 hospitais? É, Niterói tem 5 hospitais. boa pergunta. Quantidade de universidade também é muito alto. Um absurdo. Proporcionalmente um absurdo. Aqui é um celeiro. Podemos fazer que é um Vale do Silício, é a cidade de Niterói com relação a esse ponto. Você tem 70 ou 69 postos de saúde. Em Niterói, você atravessa Niterói em quanto tempo? Se você sair do centro de Niterói, você chega em Itacoatiara em 40 minutos. A gente ainda peca por um sistema de transporte melhor, né? A gente não tem uma via expressa, enfim, mas a despeito disso, você consegue. Isso vai ser, assim, é um grande desafio. Essa questão do trânsito é um grande desafio. Muito Até grande. geograficamente e em engenharia. Niterói, porque nossa renda per capita é muito alta, então todo mundo tem carro. Então, a gente compara as coisas, né? Quando você tem um olhar do outro. Eu tava com uma amiga minha de Balneário aqui e tava com um amigo meu de Campinas. Aí a colega de Balneário falou assim: pô, pessoal que buzina muito, né? Primeira comparação. E o outro colega de Campinas falou assim: rapaz, quanto carro tem em Niterói, né? Eu não sei se era só pelo engarrafamento Não, ou mas pelo que todo você mundo tem falou. carro. É. Assim, tá fazendo agora o terminal rodoviário lá no Caramujo. Aquilo tende a reduzir de 30% a 40% o transbordo para Alameda. Isso tende a reduzir muito todo esse engarrafamento na cidade.
Porque ali a ponte... Engarrafamento da Alameda, se você acorda ali, ó, É pesado. pô, 7h30, 8 horas da manhã, e entra lá na Alameda, já era. Eu morei na João pesado. Brasil ali no comecinho, né? Conheço. Você já pegava ali em frente à farmácia ali, finalzinho. já no finalzinho, mas ainda demorava até subir a ponte. Agora imagina, a pessoa vem lá da Rio Haddad, vem lá do final da Caramujo, Santa Bárbara... Caramujo, e aí você Maria Paula, pega aquela Alameda ali toda engarrafada, né? Então, e esse serviço ele se prova em coisas simples. Nesse ano, nesse Réveillon, eu passei em Charitas ali e tal. Depois eu vindo para casa em Gá, pela motivação de estar descentralizada a queima de fogos e tal, porque era uma coisa muito complicada chegar no Ano Novo no Engá, atravessar Icaraí, seja pela Roberto, seja pela praia. E eu percebi, o Pesque parece que teve uma queima Teve de uma queima de fogos, fogos. e Piratininga tem. Eram 5 queimas de fogos diferentes na cidade. O que eu quero dizer? Coisas mínimas que se refletem. Cheguei em casa bem tranquilo. Qualidade de vida. Qualidade de Você vida. não vai se estressar, você vai Não. relaxar no final do E ano. uma outra coisa importante, que a gente nem olha para esse lado. Quando você descentraliza e você... O que você falou? Teve queima de fogos no Pesque, na Vila Ipiranga, Piratininga. aqui em Santa Rosa, e lá na região oceânica Isso. e aqui lá em Caraí. Ou seja, quando que a população do Caramujo ou da Vila Ipiranga teria acesso a uma queima de fogos proporcional que teve na praia? Nunca. Então, assim, essas coisas são pequenas Sim, coisas, mas mas se que reflete. modificam. É, E aí, eu morei no Pesque, Fonseca nos anos 90, nunca nem sonhei tinha. que fosse ter nada na Zona Norte. se você for... Já ouviu falar disso? Queima de fogo na Zona Jamais. Norte? E olha que eu sou querido do Fonseca, Alameda ali, né? Em frente à Caixa Econômica. Então eu percebo também essa questão do trânsito. E agora você imagina a gente descentralizando a educação, pavimentando as ruas, dando esporte. Eu fui no Pesque ontem. Eu já vinha pedindo, quero ir no Pesque. Tem que ir lá. Ontem eu fui. Cara, você chega lá no Pesque, é muito alto o negócio, você vê o bairro, você... A princípio você teme, porque você fala assim, cara, eu tô no Caramujo, eu tô no alto. Mas você começa a observar e você vê gente como a gente e vê aquele campo lindo, vê um ginásio que grandes escolas não têm. Porque o meu filho, ele joga o GEM e eu frequento as escolas. Aquele ginásio me chamou a atenção. E se tivesse uma bolinha, eu ia pegar e entrar, que não tinha ali, mesmo eu estando de calça jeans e numa visita institucional. Mas aonde eu quero chegar? Aquele trabalho do Pesque, eu nem sei se eu posso estar fazendo isso, mas eu te convido para você ir lá, a gente reunir um grupo de advogados e bater uma bola e fazer um churrasco. Você falou em futebol, acendeu uma luz aqui. Eu tenho futebol hoje lá no Graguatá. Você está convidado. O pessoal tá voltando, eu só vou jogar 2 a 3, rapaz. Tá porque bom. dia seguinte dói o pé, dói o joelho, Eu não dói a sei coxa, jogar. Ele é dói o... complicado. Eu também não sei, mas eu vou lá pela resenha, né? O Pesque, ele tem 2 coisas que são interessantes. Uma que você vem da ponte, quem conhece consegue ver o Pesque. Quando você passa a ponte, você consegue ver o Pesque. E uma outra coisa, quando a gente falou da queima de fogos, que é interessante, a população se arruma para ir ver a queima de fogos Claro. no Pesque. É um evento, né? É um evento. Socialização. Assim, o bairro lotado, assim, o Pesque é Sim. lotado, as pessoas lá levam champanhe para poder comemorar a queima de fogos no Pesque. Então, assim, para toda a sociedade poder assistir essa queima. Então, isso pra gente é muito gratificante. E uma outra coisa no Pesque, que é um campo com a mesma metragem do Maracanã. Foi o primeiro campo oficial da cidade de Niterói de grama sintética. Posso fazer uma sugestão? De você colocar lá uns chuveirões para a galera tomar banho e fazer umas churrasqueiras. Por quê? É uma área aberta muito grande, São é 10 mil enorme. metros quadrados. É enorme a área. Então, você fazer uma churrasqueira para confraternizações. Eu acho que isso é importante. Eu acho que é um lugar que foi marcado no passado com coisas ruins, mas agora ele renasce, ele vem uma resiliência que o povo negro tem, né, que os bairros periféricos têm, porque a periferia ela traz uma história. A periferia ela tem as suas marcas, mas a periferia ela é resiliente, ela renasce e, como os Racionais falam, até no lixão nasce uma flor. Então nasceu uma flor ali e a gente tem que expandir, né? O Pesque ele tem que ser expandido, ir para outras áreas onde as pessoas ainda não tiveram resgata acesso. a autoestima. Eu comentei Sim. aqui, na verdade, meu pai veio do interior, minha mãe veio da Penha e meu pai já tinha uma atividade aqui, enfim, e ele trouxe a família do interior para morar em Niterói, pagava aluguel, falou, cara, não vou pagar aluguel não. Comprou
um terrenozinho em São Gonçalo, construiu. Até uns 4, 5 anos eu, quando criança, morei ali. Depois eu vim para Niterói, cresci aqui, né? Tenho tio lá, parente, ainda ia lá de vez em quando. Mas a gente não via a cidade melhorar. Eu tenho um escritório lá, do lado da prefeitura. É um prédio, um antigo prédio da Nextel. Uhum, Tem uma imobiliária lá, trabalhando lá, acredito na cidade e tal. E eu falava, São Gonçalo não melhora. Rapaz, de uns 4, 3, 2 anos para cá, eu passei por ali, foi aniversário da presidente da UAB de São Gonçalo, olhei uma diferença na cidade e voltei ali por dentro, Parada 40, Mangueira, uhum. né? Muito diferente. Fizeram uma obra ali, urbanizaram. É, Até resgata a estima. Eu falei assim, pô, autoestima. cara, Sim, não é? Que é bom pertencer aqui, né? É bom ter sido da cidade, foi bom ter aberto o escritório aqui, foi bom ver aquele entorno, aquela melhoria, e você fala, eu tenho otimismo que as coisas podem dar certo, não vem para dar errado. A são gente pode sim oportunidades. ajudar a construir e melhorar. Tenho certeza que um empreendimento desse, né? Ele trata da inclusão, Sim, pertencimento, sim, orgulho próprio, sim. sabe? Oportunidade. Pô, eu tenho um Ocupação, futuro bom. É. Eu não preciso entrar na estatística triste ou numa história é ruim. isso. É isso. Eu sou egresso de escola pública. Estudei muitos anos na escola pública e a escola pública está havendo um desmonte dela, como está havendo um desmonte da universidade pública. Então, Minha mãe falava da época boa da escola pública. isso causa uma falta de oportunidade, porque está havendo uma mercância da educação. Então, a gente tem que se preocupar com isso. Você, como gestor público, eu te peço até que olhe com carinho para essa questão, porque as crianças precisam ter oportunidade, como as crianças do PESC. Eles já têm campeões lá no PESC, já está surgindo essa questão. E muito mais campeões têm que surgirem, porque é uma necessidade, uma questão de oportunidade. Por exemplo, eu vi uma outra situação, é que eu fui ontem lá, e por isso eu estou um pouco emocionado com essa questão. Mas, por exemplo, você está numa situação com o Otto, é legal porque o Otto ele vem do mesmo local que eu vim, ele fala a mesma coisa que eu falo, com refino melhor, já ocupou cargos melhores, e eu assimilo muitas coisas. Mas essa é a verdade, essa é a questão de só oportunidade, a gente não está falando de privilégio. Existe uma situação. Humberto Adame, há muito tempo, ele me chamou e falou: Ricardo, a gente tem que começar a falar de reparação. Uns 5, 8 anos atrás. Eu falei, o que é reparação? Não, reparação é mais do que promoção. E você usa muito o termo equidade. Tem uma diferença de igualdade, né? É um termo técnico. Então, a gente precisa se debruçar, a gente precisa ter boa vontade, a gente precisa eleger os governantes que têm a filosofia, a nossa cosmovisão, a sensibilidade, porque se governa para todos. A ordem também, fazendo uma analogia, tem que ser a ordem para todos, a ordem tem que ser democrática, tem que ser um ponto de encontro. A gente precisa convergir, a gente precisa ocupar, a gente precisa contagiar a sociedade com coisas boas. Quando a gente fala em reparação, acho que cabe também a gente parar a pensar, estava aqui relembrando, estava dando uma lida esses dias. Nós tivemos, de 2024 a 2025, 750 mil pessoas acidentadas, acidente de trabalho. Desses 750 mil pessoas acidentadas, quase 150 mil foram negros, jovens negros acidentados. Ou seja, mais de 53% dessas pessoas que foram acidentadas. O que quer dizer isso? A precarização dos serviços também. E aonde isso vai na ferida? Na ponta, né? Na ponta. E vem uma coisa que remete pra gente, nós que somos advogados, precisamos começar a entender como militar e como advogar para essa galera. Perfeito. A uberização, o pessoal do lado do iFood, e qual o direito que esses caras têm? Nenhum. E quem são eles? Em sua maioria, são pessoas, são jovens negros periféricos que estão ali buscando uma oportunidade, né, um dinheiro rápido, né, que tem aquele dinheiro ali rápido, imediatamente, e quando se machuca, quando tem um acidente de trabalho. Não tem nenhuma proteção. Você vê muitas vezes moto, né? Meu Deus. Andando rápido aí pela rua. Eu acho que a discussão, o debate é interessante, né? Você tem o direito, normalmente ele surge de um fato social, de uma troca de natureza econômica. O direito vem para tutelar essas relações da sociedade, entender como essas coisas ocorrem, né? O contrato é uma feição jurídica de uma troca de natureza Uhum. econômica, né?
quando você compreende essas relações, você consegue tutelar e dar segurança para o destinatário da norma. É entender todos esses problemas hoje, século XXI, como eles acontecem, por que eles acontecem, qual é a solução jurídica, qual é o papel do Estado, quais são as políticas públicas. Acho assim, muito interessante. Eu comentei no podcast anterior que eu passei por anos casa, trabalho, trabalho, casa, né? Focado ali nos problemas que já são muitos. Quando eu comecei a participar da OAB das comissões, você começa a aprender e sua mente abre. Você troca com outras pessoas, você entende outras realidades, outras atuações, outras atividades, o papel de diálogo com outras instituições e que você é responsável, você é agente de transformação. Não adianta ficar numa passividade, não, eu pago meu imposto, já tenho um político. Qual é o seu papel? Você é liderança. Sim. Nós temos um papel de transformar a realidade, situações, pessoas, circunstâncias dentro dos limites das nossas ações. Né? Todos nós podemos ser promotores de melhorar o mundo. Eu acho que, levando para a minha área, que é condomínio você tem aí 10, 12, 15% de participação. Né? E aí, estudando lá na UF, lá, a natureza dessa organização, e a gente chegou à conclusão que sindicato, conselho profissional, associação, condomínio, ele tem uma baixa participação, apatia dos seus membros, os membros são apáticos, eles não participam do jogo democrático, uma minoria mais ativa captura o poder e fica ali. Então acho que é um papel, desde o seu condomínio residencial, participar mais ativamente, né? Contribuir, você está numa associação profissional, faz a sua contribuição, leva uma ideia, dialoga com outra instituição. Eu sou advogado, esteja dentro da ordem dos advogados, participe ali, veja um projeto de lei, participe de uma sugestão, dialogue com os outros poderes também. O legislativo tem sido muito receptivo, né? Eu vejo cada vez mais parlamentares representando ali, né, as suas respectivas áreas. Assim, eu vejo com otimismo, embora haja sempre um abismo de coisas a serem transformadas, né? Mas eu vejo que pelo menos algumas pessoas começam a despontar como consciências mais críticas e mais E ativas. no Né? legislativo é onde vai estar o espírito da lei, né? Como que vai ter esse espírito da lei? Quando ele tem que estar ouvindo a população, tem que estar trocando ideias com as classes, com o povo. E sendo plural, né? Exatamente, que aí você consegue transcrever o que a população quer. Senão vai ser uma coisa singular. Ah, eu quero que seja assim. Não pode ser assim. Nós precisamos democratizar a informação. E E aí, contemplar e aí quando as você fala outras que apenas pessoas. 12% participa, me preocupa muito essa juventude. Porque nós precisamos fazer com que eles comecem a se interessar por essas pautas. Senão você vai ter É. grupos homogênicos conduzindo ad eterno. Ou E seja, você pega muita gente alienada, né? Infelizmente, as redes sociais servem para isso. Muita gente pautar as informações dinâmicas e automáticas, que é Instagram, Facebook, Twitter, né? Agora é mais Twitter, o X, que a pessoa agora virou doutor mas de internet. sendo que é muito raso. E nós temos uma geração de jovens muito rasa, que não se aprofunda em nada, assim, não tem compromisso com nada, é muito imediatista. Volta essa questão do dinheiro imediato. Conversei com o vice-presidente do AB São Gonçalo, que também é professor, né, debatendo. A gente está fazendo um convênio lá para trabalhar na parte da educação. E ele falou: Egito, meus alunos, eles não comparecem às aulas. Tem uma turma de 60 e pouco, vai 20, ou seja, uma ausência completa. Eles não leem, não leem. Você passar uma. A gente comprava os livros quando dava, né? Porque era caro, mas. Sim. Vou comprar aqui eu gostava de direito civil, eu tentava comprar uma coleção ali, Silvio Rodrigues, né? Venosa. Silvio Rodrigues. Aí lia lá tudo, e quando acabava o segundo, terceiro módulo, já tinha mudado a lei de novo, já saiu o Código Civil antigo, enfim, mas a gente lia. Você falou que a geração atual não lê, não estuda. E isso é um ponto muito problemático. A informação está pronta, né? A informação está ali, ao alcance de todo mundo. Mas a gente ainda pegou uma época que você desenvolveu uma consciência de criticar. Você usa a inteligência artificial, você para olhar, você consegue verificar um ponto ou outro. Agora, se você deixa a inteligência artificial pensar por você, a internet dá a resposta pronta, isso é muito preocupante. É preocupante. Você trouxe um recorte anterior sobre a questão de condomínios, né? Eu fui subsíndico do meu condomínio de 112 unidades por 10 anos, entre conselheiro e subsíndico. E ali a gente conseguiu umas melhorias. A gente fechou uma rua, a gente asfaltou, a gente reformou.
Mas o Processo interessante, difícil, né? muito difícil, mas nós, por ser um condomínio de Zona Sul, com muitos advogados, foi um processo de construção muito interessante, muito sábio, muito enriquecedor. Aprendi muita coisa. Mas o que eu quero trazer dessa questão, não só das questões físicas, era como você gerir a gestão. Você é um gestor, você é outro gestor, você é na iniciativa privada, você é na pública, mas vocês têm a essência de advogado. Isso contribui bastante, porque vocês dominam as leis. E a lei é uma fonte do direito, mas não é a única. E Sim. quando a gente só pensa na fonte legal, mas a gente esquece que existe um direito natural. A grande dificuldade ali era o ego das pessoas, era como gerir, como falar e como obter alguma coisa. Ora, eu moro nesse condomínio há muitos anos, então se alguém chegar para mim, ô Ricardo, assim, você bate a porta com muita força, ou você após as 22 horas, ou você não sei o que, não sei o que lá, Dia de jogo você grita muito. você grita muito, eu ia pedir desculpas e me controlar. E nunca veio essa reclamação. E eu tenho um filho adolescente que sai às 6 horas para ir pro colégio, ele no corredor, 1,80 m e tal, mãe, e gritando. Eu falo, cara, tem gente dormindo, são 6 horas. E às vezes algumas pessoas, a gente ia conversar sobre algumas coisas de comportamento, o cara se sentia ou intocável. Então, essa gestão de pessoas. Agora você imagina em uma cidade, Não, tarefa. né? Outros interesses, grupos diferentes. A Câmara de Vereadores é importantíssimo, é necessário que haja uma pluralidade, que não seja só homens brancos legislando, porque isso traz conflitos. A gente precisa de pessoas negras na Câmara, mulheres, Ainda digo mais. O desafio, ele vai concordar comigo, de gerir o coletivo sem a participação coletiva. Sim, além disso, Não é? né? Porque você tem que conseguir interpretar a Além mente das disso, pessoas, né? E as isso. pessoas As participarem, pessoas estarem ali, e né? aceitar o que você fez. Porque se você faz alguma coisa que ela, pô, ela tá quieta, mas se ela discordar, ela adentra e discutindo. Que eu acho que não tem muita diferença entre na gestão pública e privada. A privada, no meu entendimento, ela é um pouco mais livre, É. né? A pública você tem que, vamos usar o termo, andar dentro das quatro linhas legais, tem que fazer tudo, você só pode fazer o que a lei autoriza que você faça. Tudo que você fizer fora daquilo, você tá cometendo alguma ilicitude. Porém, essa questão de pessoas, eu estou lendo agora um livro que eu acho interessante, depois se vocês quiserem ler, que é sobre o gestor da Netflix. Vocês já pararam? Já ouviu falar, mas não Não, tive. ainda não tive. Netflix, você não tem férias, só férias você que dá, quantos dias você quiser. Você tem uma questão de feedback, que você tem direito a falar com qualquer pessoa da empresa o que você está almejando, o que você não gostou. Então, assim, é uma metodologia diferente. Mas a Menos Netflix, hierarquizada, né? muito Mais menos. horizontalizada. Exatamente. Que você consegue. E eles estão conseguindo avançar. Eles estão conseguindo se manter aí no topo durante muito tempo. E são coisas que, para trazer por serviço público, é muito difícil. Para que nós possamos implementar isso pela cultura. E a cultura também nossa do brasileiro é um pouquinho diferente da cultura dos americanos, né? Nós somos. Muito. Se deixar o brasileiro sem essa norma técnica de férias, você tira férias quantos dias você quiser e quando você quiser. Não sei se o brasileiro vai se adaptar com tanta. Eu acho que não, até porque a colonização é diferente, né? Então, eu acho que a precarização do direito trabalhista que ocorreu é justamente nisso, com esse viés americano. Quando você tem ali uma qualidade de vida superior, você tem uma hora de trabalho com um preço bom, você tem uma situação, muitos empregos, aonde você passa contratas, contratas, mas é uma realidade diferente. Eu vou falar como economista, né? É um grande problema porque a produtividade ela está associada a trabalho qualificado, está associada a um ambiente legal, né? Estrutura
de Estado, né? Tecnologia, mão de obra, investimento. Assim, é complicado a gente Muito. tentar comparar É países, né? Porque são incomparável. momentos muito E diferentes. assim, eu Incomparável. Mas quando a gente trouxe a precarização, foi justamente nessa toada. De que se lá é bom, aqui também vai ser. é o que você E quando você vê aqueles garotos de bicicleta em frente ao plaza, esperando na chuva, no sol, e quando se machuca sem um previdenciário, você teme. Então, eu acho que essa cultura, esses jovens vão pagar lá na frente, Com que eles não querem certeza. ser CLT de jeito nenhum, só que não sabem o que, que isso vai acarretar. Mas eu tive agora na África do Sul, em Angola, recentemente, 3 meses atrás, que eu achei muito interessante em Angola. 4 horas da tarde eles param. Para todo mundo. O brasileiro não consegue fazer isso. E é uma legislação lá completamente diferente da nossa, mas é cultura. E ninguém trabalha, ninguém faz mais nada quando dá 4 horas da tarde. Então, assim, quando você pega esse recorte dos americanos e traz para cá, primeiro que nós temos essa mania de querer sempre copiar o americano. Eu não acho que seja a melhor cultura, é uma opinião minha particular. Não vejo como exemplo de sociedade o que eles querem implementar lá. E nos Estados Unidos não tem esse pacto. O pacto lá é o contrato de trabalho, é o que está entre eu e você. Não tem uma legislação, uma CLT que regula. Então isso aí você já modifica toda a história de um Lá país. eles têm as union, né? Que são os sindicatos e É, interfere um que, pouco mais ou um pouco menos nas que você relações. negocia diretamente. É. A questão do banco de horas, o que você vai trabalhar, e você vive o dia. Nos Estados Unidos você não tem um SUS. Isso aí já se fosse. Se nós conseguimos conscientizar a população brasileira que nos Estados Unidos não tem SUS, que se entrar num hospital público lá, você vai até sobreviver, mas você vai ficar com débito eterno. As pessoas começam a falar: peraí, o Brasil não é tão ruim assim, né? Quando você sai do Brasil, você vê que o Brasil é o melhor país do mundo para se viver e ser feliz, né? Acho que todo país, se você parar para olhar, ele tem pontos positivos, né, e tem pontos negativos. O brasileiro é muito crítico com relação a si próprio, né? A gente tem essa visão muito crítica. Eu tenho viajado, quando eu volto, eu falo assim, nossa, adorei essa cidade, queria morar aqui. Aí quando eu venho para Niterói, eu adoro Niterói, não quero sair daqui, mas eu gosto de vários lugares que eu vou visitar, e cada um com uma característica muito diferente. É um país muito, muito rico, belezas naturais muito exuberantes. Bom, Amado, nós estamos aqui com 1h20 de programa. Eu tive hoje aqui, já vou caminhar para o nosso aqui encerramento, mas vou passar a palavra para eles falarem mais um pouco. Nosso programa 23, podcast Ação Jurídica, Acesso à Justiça, com Ricardo Rodrigues, convidado, com Otto Bahia, subsecretário de Igualdade Racial aqui de Niterói. Nós batemos um papo aqui muito interessante. Antes de eu encaminhar aqui para o encerramento, eu vou anunciar aqui alguns dos nossos patrocinadores, eles que ajudam a manter esse programa funcionando, né? A gente poder compartilhar esse conhecimento, levar para a sociedade. Vou pedir ao pessoal para botar ali na tela. Juliana Araújo, leiloeira pública, 10 anos de experiência no mercado da leiloaria. Ela realiza leilões nos processos judiciais e principalmente cobrança de cota condominial, leilões JA. Rafael Thiago, ele vai ajudar você, advogado, em economizar até 40% do seu plano de saúde e tem cashback exclusivo para advogados e membros do judiciário. Entre em contato @rt.negócios 21 97347 5232. Perazzoli Advogados, referência em Direito Penal Econômico e Tribunal do Júri. Trabalho de excelência na advocacia, supera as expectativas dos clientes. Quer conhecer Perazzoli Advogados? www.andreaperazzoliadvogados.adv.br. CBE Pejur, pós-graduação na área jurídica, direito previdenciário, militar, trabalhista, imobiliário ou condominial. E Francisco Egito Advogados Associados, especialistas em direito imobiliário e condominial, com equipe de profissionais qualificados. Eu estou passando agora a palavra final aí para a gente fazer aquela rodada de bate-papo, uma síntese, não esquecendo, Ricardo, Otto, deixa o Instagram de vocês para o pessoal seguir, enfim, uma síntese do que a gente falou, o que a gente não falou também, para a gente poder já encaminhar para o encerramento, rodada final. Ricardo, o que você tem a colocar ainda sobre acesso à justiça, sobre tudo que a gente falou aqui no programa de hoje? Então, fecho a minha fala passando meu Instagram, dr.ricardorodrigues. E a gente achou que o tempo seria
maior, né? E a gente Não, estica mais acha... aí. Estica Não, pra gente falar mais. eu vou chegar. Mas a conversa é boa. De tudo que a gente falou, aí a última reserva é o judiciário. Que a gente tem uma visão equivocada que o judiciário é dos juízes e não é. O judiciário é da sociedade, é da advocacia, é do Ministério Público. O judiciário é o último bastião onde você pode se socorrer em algum tipo de direito que foi violado. Nenhuma iniquidade ela pode ficar vigente. O judiciário, mas a problemática está se distanciando cada vez mais, né? O trabalho remoto, a falta de servidores, os juízes, o número de juízes, alguns ocupando Tribunais vazios, né? tribunais Provedores vazios. Né? vazios, e a tendência é piorar. Eu não sei se vocês repararam que nas varas civis da capital a distribuição agora é uma distribuição livre. Então, se você mora na Barra, distribui lá, pode cair, sei lá, em Realengo ou Ilha e tal. Ah, mas o processo agora é eletrônico, etc e tal. Mas você percebe que a presença do advogado ainda fazendo um balcão, ela muda, conversando. Então, eu acredito que a dificuldade em se acessar. E a população que é vulnerável, ela depende mais. Porque a pessoa, quando ela tem a condição financeira de estar contratando um advogado, de ser atendida, ela chega no doutor Francisco Egito, marca, olha, 16 horas quero ser atendido, quero conversar, você prepara, você tem uma estrutura. Mas é aquela pessoa que realmente ela é desprovida de condição financeira. A Defensoria Pública ela não atende. Talvez a gente tenha que repensar essa questão numa advocacia dativa. O Sérgio teve aqui. Então, um abraço para o Sérgio Fernandes. Vai sair o próximo programa, Sérgio, a Patrícia Pacheco, que é minha amiga lá da UAB da Barra, falaram sobre o projeto Advocacia Dativa, conversaram bastante, tem coisa em andamento aí, mas... A advocacia dativa pode ser uma saída, né? O STF já se pronunciou dizendo que é constitucional. A gente tem que pensar para aquelas pessoas que precisam ter acesso ao judiciário. Eu mandei uma mensagem para ele recentemente. Eu vi uma publicação em uma das seccionais que eu sigo, salvo engano, eu não sei se foi. Acho que foi em Pernambuco. Mandei para ele aí, Sérgio. Foi aprovado. Quer ver? Vou até falar sobre isso. Mandei para ele. Interessante. Eu também recebi agora um convite do nosso amigo Dudu, ex-presidente da OAB em Maricá. Ele agora é secretário de Justiça em Maricá. Ele me convidou para ir lá nessa semana que entra, o Advoga Social, que é a advocacia dativa. Eu acho que vale a pena a gente estar com... O OAB Pernambuco, a governadora de lá regulamentou a advocacia dativa. Então, ótimo. Eu acho que é interessante, tá, ô Francisco, Otto, da gente estar trazendo isso para Niterói, para contemplar aquelas pessoas que não têm acesso. Além de tudo isso, as altas custas, talvez as custas do judiciário seja no Rio de Janeiro seja a mais cara de todo o Brasil. Acho que a gente pode estar repensando essa questão. E a tramitação, né, tá um pouco... A gente vive um tempo de judiciário, de prestação, de contrapartida daquilo que a gente paga um pouco diferente. Então, acho que a gente tem que repensar essa questão, ou essas questões, de dar acesso aos vulneráveis, e isso está tudo pago, porque os impostos eles cobrem. Não é nenhuma benesse, ao meu sentir, né? A população pobre tem que sair do direito penal, das varas criminais para as varas cíveis. O juizado civil ele trabalha com causas de menor complexidade. A gente tem que estar fomentando essas questões e trazer, né, esse atendimento. Então, a minha fala fica nessa questão da gente estar repensando, voltar a fomentar dentro da ordem as comissões, Comissão de Igualdade Racial, de Direitos Humanos, Consumidor, os cursos. Eu te lanço um desafio, Francisco, da gente tentar implementar dentro da ordem um mestrado nosso. Não sei se há possibilidade, mas como sonhar não custa nada, né? Trazer um mestrado dentro da própria ordem para capacitar os advogados. Eu vejo que, sendo assim,
a gente ia caminhar bem. Eu tinha um projeto na última eleição que era meu primeiro artigo e OAB acadêmica, né? OAB acadêmica seria orientação para ingressar no mestrado, é, assim, porque é um mundo meio à Uhum. parte, né? Quem é a profissional do dia a dia, da militância e tal, parar para elaborar um projeto, montar um currículo Lattes, submeter uma banca. Eu, por exemplo, eu fui reprovado na UERJ, passei por todas as etapas. Quando eu cheguei lá, começaram a conversar e verificaram que eu não teria o tempo para me dedicar, né, aos estudos. Enfim, fui reprovado em Direito da Cidade. Aí atravessei a Bahia, todo triste e tal, procurei, tinha um da UF. Aí eu me inscrevi lá ao contrário, a titulação, né, as ocupações até pontuaram e eu entrei na universidade. Eu não sei com relação à chancela, né, mas talvez a ordem viabilizando o acesso, eu acho Uhum. que funcionaria de maneira bem interessante. Eu, como graduado em História, gostaria de ver, por exemplo, a história da cidade de Niterói, a história da OAB, né? A história, como você mesmo disse, né, da escravidão de repente na cidade. Enfim, tem muitas histórias a serem contadas, né? E todas elas falam um pouco de nós, e de onde viemos, de quem somos, para onde vamos, e você poder compreender essa sociedade que Te a gente interrompendo um vive. pouquinho, já que você tocou nesse ponto, se nas considerações finais do Otto, se ele pudesse falar também sobre o projeto das Rotas rotas Negras, eu negras, lembrei aqui. já que a gente está falando de história, isso nos toca bastante. Primeiro, agradecer ao doutor Ricardo pelo convite, ao doutor Francisco Egito pelo convite, essa oportunidade de estar aqui e nós falarmos sobre acesso e democratização do direito, né, principalmente daquelas pessoas que mais precisam, e ver a necessidade também da implementação na advocacia dativa, isso aí é muito importante. E aí, Ricardo, quero aqui fazer um compromisso público para que eu possa estar lutando isso, dialogando com o prefeito e que nós possamos, doutor Francisco, estarmos negociando, conversando com a ordem, com o MP, com o judiciário como um todo, porque isso é importante, é vital, principalmente as pessoas que mais precisam, principalmente aquelas que não têm, não sabem nem que têm direito. Então isso aí é fundamental Perfeito. para que nós possamos caminhar. E aí, doutor Francisco Egito, como você falou, acho que é algo muito importante a questão das Rotas Negras. Rotas Negras é um projeto nosso, lá da Secretaria, aonde nós estamos desenvolvendo, na verdade, nós já construímos uma rota da história da escravidão aqui no Brasil, ó, Em aqui em Niterói. Niterói. E assim como tem na Pequena África, no Rio de Janeiro, nós estamos criando isso aqui. E Niterói é muito rico de informação. Claro que Niterói ele foi muito segregado, claro que Niterói também tem uma sociedade como nós podemos dispor aqui, aonde o seu PIB é muito elevado, aonde as pessoas têm um poder aquisitivo muito grande e você, né, teve acesso, né, nos cartórios de imobiliários, onde você consegue constatar todo o registro, né, como que foi basicamente a degradação do povo negro aqui em nossa cidade. Aí você vê as ruas da nossa cidade, em sua maioria, são de mercadores de escravos. Né? Você pega aí diversos nomes de pessoas que tinham escravos. Quando você vai para Francisco da Cruz Nunes, esse nome te remete a uma família que tinha escravos. Quando você vai para Jurujuba, a mesma coisa. Então hoje nós estamos terminando esse projeto. Nós queremos entregar esse projeto até maio, de colocarmos na rua, de colocar os pontos necessários e vitais na cidade, aonde tiveram questões da escravização. Vou dar um exemplo aqui, Valonguinho. Valonguinho te remete ao Cais do Valongo, no Rio de Janeiro, que tinha a mesma função. E algo importante que poucas pessoas sabem, que quando foi proibido, de 1850, a escravidão, né, de trazer os escravos, né, os escravizados da África para cá, para aportar no Rio de Janeiro, aonde foi a rota de fuga? No Rio de Janeiro era proibido. Eles vieram para Niterói. Só que ninguém fala sobre isso. 1850 foi o Bill Aberdeen, isso? Eusébio de Ah, Queiroz. sim. Esse veio depois, que era o que autorizava a Marinha Inglesa a pegar os navios, Veio escravos. concomitante. Só que o Brasil, né, faziam as leis para Para inglês inglês ver. ver assim, é. Sendo que eles botaram os navios deles aqui, os barcos deles aqui. Nós temos um histórico que nós estamos pesquisando na praia de Itaipu, onde afundou um desses navios negreiros, que está lá ainda. Só existe 6 navios como esse no mundo inteiro, e um deles está aqui na nossa praia, que pode ser uma grande referência. E aí os americanos têm um grande interesse
em descobrir e pesquisar, e aí nós estamos negociando com eles para poder falarmos sobre isso. Eu tive, como eu falei, em Angola agora recentemente, nós estamos fazendo um termo de colaboração técnica com relação à diáspora a diáspora de retorno, fazer com que nós possamos ir em Angola e em África e conhecer aquela realidade e fazer com que eles também conheçam a realidade das pessoas que estão aqui. Porque nós somos primo deles, né? Nós somos descendentes e familiares das pessoas que ainda permanecem lá. Eu já vi alguns casos desses que eles contam a história que os avós, os bisavós, taravós voltaram no Voltar, Brasil e guardavam exatamente, memórias para disso. poder nos conhecermos. É importante nós falarmos isso. E um ponto que nós falamos aqui, passou rápido, mas me chamou a atenção, e aí, como que é a história, né? Você que é um grande historiador, Não, o, curioso de história, mas curioso. Final de semana eu vou ler uma ficção histórica aqui, né? Aí li alguma coisa, aí daí eu comecei a fazer faculdade e acabei. Mas eu e, tô gostando do tema. então, em ato concomitante, enquanto no Brasil os ingleses eles incentivavam para acabar com a escravidão, Por outros interesses, em África claro. do Sul, eles estavam praticando a escravidão. Né? Quando nós falamos do apartheid, o apartheid realmente foi um grande acordo, né, que o Mandela fez, mas você vai em Cabo Verde não, em Cidade do Cabo, as coisas não são bem assim ainda, né? Então, assim, você tem acho que 35 anos, onde realmente os negros na África do Sul têm o poder, né, governamental, mas o poder financeiro, em hipótese alguma. E lá eles são 85% da população. E que Muito bom. vivem, a sua grande parte, em casas de zinco, de folha de zinco, de 80 centímetros, que no calor é muito quente, no frio também é muito frio. Então, só para terminando aqui minha fala, agradecer a oportunidade, dizer que acessos, direito e democratização do direito são fundamentais para que a população, principalmente aquela que mais precisa, quando você fala de direito, você tem que falar de quem mais precisa. Quem tem condições, ele vai buscar seu direito porque ele sabe seu Perfeito. direito. E aquele que mais precisa não sabe seu direito, não sabe nem como começar. E aí que nós possamos, de forma coesa e de forma participativa, podemos atuar, né? Pode contar com a Secretaria de Igualdade Racial, de Direitos Humanos, pode ficar que a OAB, né, que tenho certeza que futuramente nós teremos grandes mudanças, cada vez mais progressista, cada vez mais próxima da população, porque os advogados são pessoas que estão sempre no meio da sociedade. O advogado faz parte da sociedade. Então nós precisamos estar ali e dando oportunidade para que nós possamos mudar, como você falou no início, nós possamos mudar a história social do nosso município, do nosso estado, quiçá do nosso país. Obrigado, vamos em frente. Pessoal, nós tivemos hoje aqui nosso 23º episódio do podcast Ação Jurídica. Foi uma conversa muito agradável, muito rica, em que nós começamos a falar sobre justiça social e a conversa ela foi se ampliando cada vez mais para temas relacionados a igualdade, equidade, participação, história, igualdade racial também, né, que foi a tônica do nosso evento. Eu tive aqui com Ricardo, Otto Bahia, né? E tivemos um programa muito rico. Um abraço a todos vocês, né? Contem conosco. Até o próximo programa.